eu não sou uma pessoa feliz. Não sou. Se você é, tem alguma coisa errada com você. O capítulo 24 de Mateus é quando Jesus começa o seu chamado sermão escatológico. Escatom significa o fim. Escatologia é o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos, né? Então ele está falando sobre o fim, é o seu sermão escatológico. No capítulo 24 ele vai falando sobre a tribulação, o princípio das dores e os sinais do seu retorno. E aí ele encadeia 4 parábolas. A primeira é a parábola... Qual que é a primeira parábola mesmo? Da figueira. A parábola da figueira. Vocês sabem discernir as épocas, os tempos, olhar para a figueira e ver a folhagem. Vocês podem não saber exatamente o dia, mas vocês sabem que se aproxima a colheita. Ele compara a sua segunda vinda. Ele explica a sua segunda vinda a partir do discernimento de quem está observando os sinais e falando, opa, ele está próximo. Aí ele engata uma segunda parábola, junto com a parábola da figueira, que é a do bom e do mau servo. Que o Senhor volta e encontra bons servos trabalhando na terra, e encontra maus servos de braço cruzado. Então uma parábola explica a outra. Vocês sabem que o Senhor vai voltar, vocês sabem que vocês têm uma responsabilidade, vocês estão vendo os sinais, e tem gente trabalhando pelo meu reino e gente de braço cruzado, são maus servos de braço cruzado. E aí ele engata uma terceira parábola, que é a parábola das 10 virgens, todo mundo conhece. Era um casamento, elas são acompanhantes da noiva, os casamentos eram feitos à noite por causa do clima, do calor, era mais ameno, a temperatura era mais amena, então elas tinham uma lamparina. Hoje a gente tem aquela tradição da noiva sempre atrasar um pouquinho, né? Naquela época era o noivo que atrasava, o noivo era o principal da festa, vê se pode. E aí, quando ele chegava e estava tudo pronto, e na casa dele acontecia a festa, a noiva entrava e o cortejo vinha junto com ela. Por isso que elas tinham que ter uma lamparina pequena, diferente das que tinham nas casas, que tinha um reservatório maior de óleo. A delas, a portátil, era menor. A pilha acabava. Então elas tinham que levar também um pouquinho de óleo. E metade delas eram sábias e metade foram tolas. E quando chegou o noivo, metade delas não estava preparada para chegar e andar pelo caminho, iluminar. E não foram. E as outras entraram, elas ficaram de fora. É uma parábola que está nesse caminho aqui, ó. Que vocês têm que estar prontos para quando ele voltar. Vocês estão acompanhando a noiva e está chegando a hora. Ele está falando sobre a sua vinda. Esse é o capítulo 24 e agora estamos entrando no 25. Ele está dizendo que a gente tem que estar pronto e preparado, vigilantes, porque a gente não sabe o dia e a hora. Esse é o significado central da parábola. E aí ele engata essa quarta parábola, que é a parábola dos talentos, aonde ele, depois da parábola, ainda explica que serviço é esse dos servos. Que tipo de vigilância é essa? E de que maneira a gente vive a vida até a sua vinda? Lembre-se que o nosso tema é falar da nossa vida nessas simples parábolas, historinhas, que ilustram tudo o que o reino de Deus representa para nós e como nós vivemos e o esperamos nesse reino. O interessante, se você se lembra, é que não dá para falar todas as parábolas, não dá tempo até a Páscoa. Então eu estou escolhendo as parábolas mais conhecidas. A parábola do credor incompassivo, Deus perdoou uma dívida desse tamanho, eu não consigo perdoar meu irmão desse tamanho. A graça, o tamanho da dádiva de Deus para nós, do perdão, da reconciliação com Ele. E eu não consigo me reconciliar com meu irmão. Essa é a nossa vida. A harmonia da nossa vida pé no chão, depois da graça tremenda que veio do céu para a terra. A lógica do reino que me alcançou, sendo vivida ao meu redor e por mim, através de mim. Depois nós falamos da parábola dos maus servos, também muito conhecida, que o Senhor arrenda uma terra, você se lembra? Foi o segundo domingo. E Jesus fala isso dos religiosos de Israel. Deus deu a terra para vocês, vocês amaram mais a terra do que o reino de Deus. E vocês foram matando os profetas, os mensageiros, não davam o fruto, e por fim mataram o filho para se apoderar da terra. Deus vai tirar de vocês e vai dar para um outro povo.
Bem simples, irmão. Mas bem didático. Parábolas são histórias bem simples. E nos ensinam que a nossa salvação não tem a ver com uma condição étnica. Que o reino de Deus não está só no Oriente Médio, num país, é para todos. E simples. É a nossa vida expressa nas parábolas. Semana retrasada, a parábola do semeador. E que esse reino que ele nos deu é uma semente plantada dentro de nós. Olha que parábola simples. Tem gente que rejeita, cai pelo caminho. Tem gente que tem a terra rasa, não tem profundidade, a coisa seca. Tem aqueles que são cheios de espinhos e ervas daninhas que sufocam o reino de Deus. E tem aqueles que recebem. Eu brinquei aqui, espero que seja o nosso caso. E quando recebe, essa semente explode dentro de nós e ganha corpo e mata quem nós somos e faz surgir um novo ser. O reino de Deus tem um caráter ontológico de transformação. Ele muda a nossa essência. De gente pecadora que vivia num estado de rebelião contra Deus, para gente salva que vai para um estado de adoração e contemplação a Deus, cumprindo também a sua missão. E semana passada, seguindo nessa lógica da nossa vida no reino, falamos de outra parábola conhecidíssima, que é a parábola do trigo e do joio. E que a gente vive no meio desse mundão do meu Deus aí, com gente que a gente nem sabe direito que fruto que dá, mas que a gente cresce junto. E tudo que aconteceu dentro de nós começa a fazer sentido para fora de nós. Essa é a nossa missão nessa terra. Que não temos o reino, ou a vida do corpo de Cristo na terra como igreja local, como o exclusivismo de um clube, que nós somos melhores do que os outros, e os outros vão para o inferno e a gente para o céu. Não, cresce junto, vive com eles. Ame o meu reino e proclame quem eu sou diante de todos. Mesmo aqueles que vão dar fruto errado. Deixa crescer junto. Um dia o ceifeiro ceifa. Não é nosso papel fazer juízo. Legal, parábola conhecidíssima. Porque alguém poderia dizer, o Zé está distorcendo o texto. Pegou umas parábolas que ninguém nunca viu. E eu só li o que está no texto. E hoje estou fazendo a mesma coisa. O talento era um peso. Em Israel, esse peso de prata. Em Israel era 45 quilos, eram 45 quilos. Mas os gregos, o talento ático tinha um outro peso. Eu já li também comentaristas que tinham talentos que eram 30 quilos. De nação para nação variava essa medida, parece que não era tão padronizada, mas pouco importa. O que importa é que Jesus está usando agora um exemplo. Olha, ele usou da figueira, para quem lavra a terra. Ele falou dos servos, para quem trabalha na terra. Falou do casamento, das bodas, as virgens que seguiam as bodas, que era o casamento, que sempre eles sabiam como eram as festas. E agora ele usa o sistema financeiro da época, que não é diferente do que tem aqui. Isso não foi inventado na modernidade, nem na Idade Média, nem na pós-modernidade. Isso aqui é antigo para burro. Quem tem dinheiro faz dinheiro, quem não tem dinheiro fica devendo dinheiro. Essa coisa de quem tem dinheiro empresta e ganha mais dinheiro de quem não tem dinheiro nem para ter, quanto mais para pagar, mas ele empresta para ter uma coisa que ele não precisa e fica devendo mais do que ele tinha, que é o pobre, isso sempre existiu. Esse sistema mundo, esse sistema caótico que eu falei na primeira parábola, no primeiro domingo, que esse cosmo não é a ordem criada por Deus, isso aqui é o que restou depois que o homem tirou Deus da equação e ele mesmo cuidou da terra. Essa injustiça e esse tipo de coisa tem a ver com o pecado. E isso é mais sistêmico do que você possa imaginar. Sempre existiu. Bom, não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas você que, como eu, precisa de cartão de crédito e sempre pedir dinheiro emprestado, a gente sempre vai ter menos. E quem tem, sempre vai ter mais. Porque é assim que a roda gira. E ele usa o sistema financeiro da época para explicar que o patrão deixou uma quantidade de dinheiro para 3 funcionários, cada um deles tinha uma experiência, tinha uma capacidade, ele não pesou sobre ninguém. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1, cada um tinha capacidade de fazer e foi o que eles fizeram. Um deles disse, eu trabalhei direitinho com a riqueza que o Senhor me deu e trouxe aqui fruto. O segundo a mesma coisa e o terceiro foi o que guardou para si. E o patrão ficou bravo com ele, porque eu te dei um valor importante e você não multiplicou, você devia ter dado para alguém que fizesse isso. E ele é repreendido pelo seu patrão. E aí a gente vai ter que entender o que Jesus está querendo dizer com isso. Ele não está falando de dinheiro. Não, não é isso que ele está falando. Essas parábolas, nós não podemos ter um foco de interpretação particular, elas estão ligadas. A parábola das 10 virgens é o Espírito Santo, se não encher a sua lâmpada com o Espírito, se você não for batizado, você vai para o inferno. Essa é uma particular interpretação que tira a parábola do que Jesus está falando, desde o capítulo 24 até o fim do 25. Elas têm uma lógica, ainda que eu possa imaginar que para cumprir a minha missão, estar preparado, eu preciso mesmo ser cheio do Espírito, é verdade, mas a parábola está falando sobre estarmos prontos
E como a parábola dos servos, trabalhando. Que trabalho é esse, Jesus? Aí ele explica. E aqui começa o nosso problema. A nova vida que está em nós, e o reino que está dentro de nós, essa coisa de brotar em mim algo que me torna alguém que tem a mente de Cristo, um coração como o dele, imagem e semelhança de Deus restaurada em mim, ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Imagem e semelhança de Deus, você sabe, não é uma questão estética. É uma questão ontológica, uma questão do ser, sentimento, mente, coração. Nossos sentidos, o nosso ser mais próximo do ser de Deus em sua essência. E quando eu digo que eu sou um trabalhador, que aguardo a vinda do meu Senhor, que estou trabalhando o talento e a riqueza que Ele me deu, é porque eu estou cuidando de gente que está caída. De onde você tirou isso, Zé? Eu não posso inventar, eu só posso falar o que está no texto. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Foi a mim que vocês fizeram. Aqueles que são meus, eu vou dizer para eles: eu tive fome e você me alimentou. Eu tive sede e você me matou a sede, me saciou. Eu tive frio e você me cobriu. Eu era um estrangeiro forasteiro e você me hospedou. Eu tive doente e você foi me visitar, e eu estava preso e você foi me ver. Quando que eu fiz isso, Senhor? O Senhor nunca passou por essas situações. Você não está entendendo. Quando você fez isso para alguém, você fez para mim. E para os outros ele dirá: e vocês? Que eu tive fome e morri de fome. Eu tive sede e morri seco. Eu estava frio e nu, e você me deixou morrer de frio. Eu estava doente, você não passou lá. E eu fui preso, e você não me visitou. Eu era um estrangeiro, e você não me hospedou. Mas quando? Pelo amor de Deus, Jesus. Ia na igreja, cantava, tinha ministério. Quando que eu não fiz isso? O senhor nunca passou por isso? Você não está entendendo. É que quando você não fez isso para um dos pequeninos, era eu que estava lá. Você não fez para mim. Em João capítulo 21, de 15 a 23, eu não vou ler que não vai dar tempo. Mas você conhece de cor e salteado, quase. Jesus ressuscita, volta, aparece na praia, os discípulos estão pescando, não pegam nada, jogam a rede para lá, pegam um monte de coisa. Pedro percebe que é Jesus, pula na água, vem, quando ele chega lá tem peixe, tem pão na praia. Eles veem Jesus ressurreto e Jesus fala para Pedro: vamos dar uma volta? Você gosta de andar na praia? Eu gosto, quando eu vou na praia, eu gosto de sair andando. Não muito, mas eu não fico muito no sol, eu gosto de ficar na sombra, com meu chapéuzinho, minha camiseta, lendo livro, com fone de ouvido, ouvindo rock and roll. Mas quando eu saio para andar, é gostoso andar na praia. Vamos andar, Pedro? Anda. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele o ama, né? Mas o legal da pergunta é a tréplica. Porque Jesus fala assim: então, Pedro, isso aqui é chutando a água, tá? Então, Pedro, sol, né? Ah, legal. Você... isso aqui é a pessoa que passou correndo e te molhou, você não queria, que estava... Você me ama, Pedro? E Pedro responde: claro que eu te amo. Agora vem o legal. Se você me ama, Pedro, pelo amor de Deus, me dá o dízimo. Você riu? Porque não é isso que está escrito, né? Se você me ama, cuida de quem eu amo e apacenta os meus cordeirinhos. Segunda vez: Pedro, você me ama? E Pedro fala: claro que eu te amo.
E ele fala, então, me canta aí uma música gospel. Eu não estou dizendo que você não deva contribuir com as suas ofertas, não estou dizendo isso. E nem que você não possa cantar. Mas não é isso. Ele disse, pastoreia as minhas ovelhas e cuida de quem me preocupa. Se preocupe com o que me preocupa. E pela terceira vez, já lá embaixo, já tinha passado o sorvete, a barraca que vende canga. Tomou uma bolada dos moleques jogando bola na beirada. Estava lá na frente já, tinha cachorro. E tinha um cara com uma JBL tocando funk. Foi lá, depois do funk. Ele falou, Pedro, agora eu preciso perguntar um negócio sério. Você me ama mesmo, mano? Ele cai em si e fala, Senhor, o Senhor sabe tudo, né? Eu sou esse empiasto aqui. Ele fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente ouve isso, a gente pensa que apacentar as ovelhas é trabalhar na igreja. Só que em João capítulo 10, versículo 16, Jesus fala assim, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu não estou falando de Israel, nem estou falando da igreja. Estou falando de todo mundo. E eu preciso trazer também elas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Ovelha na cabeça de Jesus não é quem está dentro da igreja ou quem fazia parte de Israel. Eram até aqueles perdidos que ele sabia que eles vão ouvir a minha voz. É o alvo da sua graça e da sua misericórdia. Servir a Deus é servir ao próximo. Não sou eu que estou dizendo, Deus me perdoe, eu não posso falar, eu não posso brigar com o que está escrito. E nem inventar o que não está escrito. Servir a Deus é servir o próximo. Eu não estou dizendo que você não possa servir a Deus trabalhando na igreja. Aqui, por exemplo, hoje nessa celebração nós temos irmãos trabalhando, tem gente dando aula para as crianças, gente na recepção, eu estou aqui falando, o pessoal que tocou, o coral que cantou, sempre, meu Deus do céu, enche o nosso coração. O pessoal que está no apoio, no estacionamento, está tudo certo, em 1h30, mas isso não se resume a 1h30. O servir a Deus até que Ele venha, aqui nessas 4 parábolas, que a gente sabe que Ele vem, está com a nossa mão na massa, preparados para a sua vinda, e multiplicando o talento, significa, tem gente com fome do seu lado, tem gente com sede à sua volta, tem forasteiro sem casa, tem gente nu passando frio. É prático, né? É prático. Eu fiquei pensando assim, acho que quando eu chegar no céu, eu vou repreender Jesus. Eu não devia ter falado uma coisa dessa que estraga o nosso domingo. Poxa, Senhor. Faz o que eu faço quando você vê gente com fome. Reparte o pão e reparte o peixe, como eu fiz na minha mesa. Mata a sede de quem está sedento. Cuida dos pequeninos, deles é o reino dos céus. Abre espaço na tua mesa para publicanos e pecadores. Olha o estrangeiro, ele está perdido no mundo. Tem gente doente, vai lá vê-lo. E tem gente presa, que pisou na bola gigante, mas ainda tem misericórdia para ele, vai lá. Eu quero pedir permissão para você, porque eu não consigo falar disso, sem pensar numa diatribe. O que é diatribe, Zé? Eu não estou falando com você, eu estou falando com um interlocutor imaginário, porque essa semana, enquanto eu estudava isso, esse interlocutor ficou no meu ouvido falando sem parar, ele me encheu a paciência, irmão. Então não é com você, é com ele que eu falo agora, na sua frente. Essa conversa sua é conversa de comunista, hein, Zé? Casa da Rocha é de esquerda, é? Eu não sei se você sabe que comunismo e socialismo é do diabo, você sabia? Eu sei mais do que isso, eu sei 1 João capítulo 5, verso 19. Está escrito, oidomen hoti ectu teu esmen. Deixa eu gastar tudo que eu sei, só sei isso, tá, irmãos?
Nós sabemos que somos pertencimento e procedemos de Deus. É o que João diz. Kairo cosmo holos, que significa todo o cosmos. Entoporenokeitais, significa está sepultado, jaz no maligno. Tem uma revelação, recebe, irmão. À esquerda do diabo e à direita também. Quem foi que botou na tua cabeça que a mediação do capital e do mercado é uma coisa divina? Só há uma realidade plausível para o ser humano: o reino de Deus. Mas esse interlocutor me encheu a paciência essa semana. Porque o mundo pensa num sistema de solução que resolva e harmonize as relações humanitárias com justiça. E os que são destros têm um Deus que vai fazer a mediação da igualdade, chamado dinheiro, capital ou mercado. Deixa que o mercado regula. Só que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e ele é cruel. Quanto mais tem, mais quer. E sempre quem tem vai engolir quem não tem. E Jesus disse: os pobres, vocês sempre terão com vocês, isso não vai acabar. Mas os canhotos dizem que os destros estão errados, e que essa harmonia é feita com um outro Deus que vai mediar essa harmonização da humanidade, chamada Estado. O problema é que nenhum dos dois lados compreende que os operadores do sistema são homens decaídos como eu e você, cheios de maldade e pecado. A solução não é sistêmica, ela é ontológica. Ainda que em outubro, novembro, você vai ter que escolher algum deles, e eu sempre toco nessa tecla, irmão. Essa aqui é o dó central. O dó central. Não é isso. Há uma onda de ódio que ambos os lados imprimem na sociedade, porque um precisa que você odeie o outro para que ele se perpetue, e vice-versa. É mais uma das guerras prevista por Cristo, que disse que haveria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, tudo em nome da solução terrena. O que a gente faz agora? Olha quem foi eleito. O que você acha que vai acontecer? O mesmo quando o outro estava lá. O mundo jaz no maligno. O problema é que o reino de Deus está gritando para mim que eu não posso terceirizar a solução da vida para nenhuma dessas práticas, ainda que façam parte do chão da vida, tá ok. Mas que o reino que habita em mim clama do meu âmago por mim mesmo. Porque só há uma realidade. Sabe quando você assiste uma novela, um filme? Eu gosto de assistir filme, uma série que você curte. Sabe quando a série acaba? Você fala, vai ter outra temporada. Porque parece que a gente está dentro da história. A gente chora. Não é só um filme, tipo assim, tô vendo. Não. Não, você se sente lá dentro. Aquelas imagens e aquele cenário te captura. E essas séries que acabam rápido, e é uma temporada só, acabou. E tem aqueles filmes que a gente adora, mas não é série, é filme. Forrest Gump eu já vi umas 50 mil vezes. Quero ficar com o Polly, cada vez que passa eu assisto. Eu sou que nem meu filho quando assistia Vida de Inseto. Eu falo as falas junto com o cara. Ele vai falar tal coisa. Você já viu esse filme 10 vezes, tá passando, eu vou ver de novo. Porque aquele ambiente, aquela história, aquilo me transporta. E por alguns instantes eu estou fora da realidade. Eu estou fora disso daqui. Porque isso aqui, eu quero fugir disso aqui. Mas a história me sequestra e aquilo me alivia. Porém, quando a história acaba, eu volto para a realidade. Mas o reino de Deus e a palavra do reino é uma história da nossa existência, da criação até a consumação.
E essa história me sequestra e captura, só que do contrário. Quando eu entro nela é que eu estou na realidade. Quando eu volto para cá, eu estou na ilusão do finito, do temporal, do que acaba, do que mingua, do que não tem valor, do que passa. E eu faço disso toda a minha vida, mas essa é a ilusão. Diferentemente dos filmes de Hollywood, que tem narrativas que te capturam para uma ilusão e depois você volta para a realidade, o reino de Deus é a nossa realidade. Isso aqui não é vida. Isso não tem a ver com ideologia política. O Brasil tem mais igrejas e templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. Uau! Aleluia! Segundo dados do censo de 2022, ano passado. A pesquisa começou em 2021, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E trouxe também a informação de que a cada 10 estabelecimentos religiosos com CNPJ ativo, fora os que não têm CNPJ, no país, a cada 10, 7 eram igrejas evangélicas. Incrível! Estamos ganhando. Ganhando o que? A competição, o campeonato. O campeonato de quem é a religião que tem mais. Nós temos mais do que os católicos. Nós ganhamos agora do candomblé. Temos mais do que escola nessa terra e mais do que hospital junto. Milhares de igrejas. Bela porcaria. Isso é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Ter tanta porta aberta em nome do reino. E o nosso país é miserável. Porque os milhões que adentram as portas dos grandes templos são egoístas que recebem do tesouro para si e enterram. Que discute se a igreja tem estacionamento com seguro, porque a rua aqui é muito perigosa. Quase atrapalhei um vagabundo. Enquanto eu entrei com o meu carro, com o meu ar-condicionado. Não tem nada errado o seu carro ter ar-condicionado, tá? Mas a gente não dá a mínima para quem está lá fora sofrendo. E o pior, a diatribe, o desgraçado, é que ele vai dizer para mim, se for da direita, que é um vagabundo, que não merece, e que deveria lutar para empreender e se crescer na vida. E o outro lá de cá vai dizer que ele é um coitado e quer arrancar de mim o que eu tenho para fazer justiça com as suas próprias mãos, segundo a maldade do Estado. E todos os dois são uma bela desculpa para eu conseguir passar um verniz de crente, indo na igreja e cantando no domingo, enquanto a miséria continua na terra. A gente convive bem com gente com fome. Isso não é coisa de esquerda e direita não, irmão. Isso aqui é coisa do reino. E não fui eu que disse não. Quem disse isso foi Jesus. Você pode desprezar isso aqui e falar que você não crê nisso. O problema é seu. Mas quem disse isso foi Jesus. Quando você fez para ele, você fez para mim. Porque a terra que eu criei no Éden tinha fruto para todos. Tinha planta para todos. Tinha carne para todos. Tinha semente para todos. Tinha habitação para todos. Tinha água para todos. Ninguém era estrangeiro, porque todo mundo era irmão. Mas o dia que vocês me tiraram da equação, diz Deus, e fizeram da terra o reino de vocês, esse não é o mundo de Deus, esse é o mundo dos homens. Aí o cosmos virou caos. E o caos é a responsabilidade de vocês, que agora tentam resolver criando outros deuses paralelos, mas não conseguem pensar no reino. Eu não sou uma pessoa feliz. Não sou. Se você é, tem alguma coisa errada com você. Eu não estou dizendo que eu não tenha dentro de mim a alegria da salvação. Que eu não me emocione e levante as mãos no nosso louvor, glorificando o reino de Deus pela sua graça. E que a missão de Deus não seja a razão de eu levantar todos os dias e prosseguir vivendo a minha vida, fazendo o melhor que eu posso para proclamar o reino de Deus. Não estou dizendo que eu não tenho essa paz dada pelo Espírito. O que eu estou dizendo é que nesse chão e nessa lógica, eu não consigo ser feliz.
Não cabe na minha cabeça. Sábado passado eu e a Blanche fomos comer com nossos filhos, nossa norinha e nossos compadres que são aqui da igreja, os pais da nossa nora. Batemos papo no restaurante. Quando a gente saiu para ir embora, tinha um rapaz que devia ter uns 17, 18 anos vendendo bala. Aquilo estragou. Domingo eu vim para cá triste. Não sei se você percebeu. É que eu sempre fico meio exaltado, você não percebe muito, mas... Faz tempo que eu não tomo remédio. Então... eu falei... Eu comprei bala dele. Comprei alguns pacotes e falei, não precisa me dá um só. O resto você pode vender que você ganha o dobro. Eu sei o que você está falando. Eu sei. Wilson! Wilson! Eu sei o que você está falando. Você está falando que a culpa dele está assim, é dos caras da esquerda que fica alimentando vagabundo, não é? Eu sei o que você está falando. Wilson 2, eu sei o que você está falando. Que a culpa são dos caras que são reaça, como é que chama? Fascista, não é? E que faz o capital engolir as pessoas, não é? Eu sei o que vocês estão falando. Boa desculpa para não fazer nada. Me larga que eu tenho alguma coisa para fazer. Eu não aguento ver gente assim, irmãos. Se você aguenta, me ensina como. Pôr a cabeça no travesseiro, como se nada existisse. Jesus vem aqui para a terra e fala para o pai. O pai fala, e aí filho, agora é o seu batismo, o João Batista vai te batizar, começa o seu ministério. Ô Senhor, me dá pelo menos uns 2 anos de férias, para eu curtir um pouco que está aqui. Não dá, diz o texto que quando ele, em alguns textos, os evangelistas usam o verbo esplagizomai, que é quando Jesus se compadece do âmago, das suas entranhas. Um deles é quando ele vê entrando em Naim, uma viúva que já perdeu o marido, sepultando o seu único filho. E aquilo mexe com Jesus, que ele falou, não é possível, ela perdeu tudo. Acho que ele fala assim, pai, estou aqui, ministérios, 12, escolhi. Não, isso aqui não dá, pai. Isso aqui é morte eterna. Isso aqui é dor, injustiça. Para, isso não é papo de esquerda e direita, cala a boca. Isso é reino de Deus, pelo amor de Deus. Isso é reino dos céus. É o amor e a graça expressa no cosmos, em toda a nossa harmonia que deveria existir e não existe. E nós temos mais igreja do que escola e hospital. Que porcaria, que vergonha. Mas todo mundo que entra nas igrejas está preocupado em fazer uma campanha para dar um dinheiro e receber mais dinheiro num sistema financeiro do céu. Para realizar os seus desejos, trazer os seus planos e cantar um louvor onde tem vitória, porque eu canto para receber vitória, não porque eu amo a Deus. Tudo é negócio, tudo é troca e barganha. E a gente entra e sai do prédio com gente morrendo do nosso lado e a gente não sente nada. A gente merece arder no fogo do inferno. Fica tranquilo que os banguelos não vai, porque haverá ranger de dentes. Aleluia! Você está salvo pela boca. Eu preciso levantar todo dia e falar, Senhor, o que eu mereço é o inferno. Se eu tivesse que merecer alguma coisa, era o inferno. A gente tem uma boa desculpa quando a gente vê uma criança com fome. É o pai, é o governo, é o mercado, é a direita, é a esquerda. É a favela, é o tráfico. É uma boa desculpa para eu me colocar o corpo fora. Somos safados. Safado é o que se safa. Um bando de safados. Quando a gente vê alguém com fome, gente do céu, é um ser humano. Uma pessoa como eu. Porque em Cristo deu a vida e Deus criou o cosmos. E Ele não tem. Que raio de homem eu sou que vou trazer uma solução segundo essas duas categorias de análise e solução do caos? Que tipo de gente eu sou que terceirizo a minha responsabilidade e enterro o talento? Porque quem explicou que o talento é o cuidado com o próximo não fui eu, foi Jesus quando explicou a parábola. Eu vejo gente com frio.
Não tem problema você ter vários casacos. Inclusive esse outro que você quer comprar, porque vai combinar com a bolsa e com a bota que você comprou. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser pobre. Eu não acho que tem que fazer voto de pobreza. Eu não penso nessas categorias. A minha pergunta é o que eu posso fazer? Aí, eu sei o que você está falando. Eu sei. Peraí, gente. Você acha que você vai resolver o mundo? Claro que não. Eu não faço isso para resolver o mundo. Jesus... Deixa eu voltar aqui no texto, que estou tão emocionado, que eu até perdi aqui o fio da meada. Eu não faço isso para resolver o mundo. O mundo não tem solução. O necessitado do meu lado expõe para o mundo quem eu sou. O necessitado do meu lado grita para o mundo o Deus que me possui ou não. Ah, mas eu ajudei a cumprir uma bala. Você acha que resolveu a vida dele? Eu não vou resolver a vida dele. O reino não vai resolver, não me colocou aqui para resolver a vida dele, mas o reino está resolvendo a minha vida. Eu não sei o que será, o que eu sei é que Deus mandou eu semear. E semear não é só sair pregando e cruzando os braços. Os pobres nós sempre teremos conosco, Jesus disse. Não resolveremos o mundo, mas o Evangelho está resolvendo a gente. Eu não faço o que eu faço para resolver o mundo. Eu faço o que eu faço porque o Evangelho está resolvendo a mim. Porque Jesus não criou uma tenda de milagres para ficar o resto da vida só fazendo milagres. Ele nos ensinou a sermos um sinal do reino onde a gente está. Para de fugir com desculpas. Mas tudo que eu estou falando para você, eu falo aqui com muito sofrimento, irmãos. Sabe, agora eu acabei a pregação. Nós temos... Que dia é hoje? Dia 23 nós vamos completar 14 anos de Casa da Rocha. São 14 anos desde que a igreja começou que eu tomei uma decisão de não ser um mensageiro das massagens do ego. De ir no Evangelho e tentar entender o que Jesus ensinou para nós sobre a vida. São 14 anos. E cada domingo que a gente está aqui junto, eu sei, é uma lapada. Mas eu queria te dizer que a lapada não é só em você. Ela também é em mim. Estudando isso aqui essa semana, eu falei, Jesus, eu sou uma porcaria. Essa é a verdade. Eu sei que de vez em quando eu faço alguma coisa, mas a verdade é que a minha lógica de vida e o meu dia a dia não é olhar toda hora para esse mundo e dizer, me usa. A gente gosta de cantar. Usa-me para cantar na igreja, usa-me para ajudar a colocar a cadeira, usa-me para dar aula na escola, para ser o líder do ministério. Agora lá fora eu não quero que ninguém me use. E eu queria te fazer uma proposta hoje. A gente pode mudar a Casa da Rocha. A partir do domingo que vem, eu só vou pregar Velho Testamento. Eu só vou falar de personagens que a gente tem que imitar para ter vitória contra o exército inimigo. E na vitória você coloca o nome do que você quiser. O dinheiro que você precisa, o carro, o trabalho, a doença que você quer ser curado, a empresa que você está abrindo. E o inimigo você coloca o nome que você quiser. Coloca o teu gerente, coloca a tua sogra, o teu sogro, o teu vizinho que você não gosta, sabe? Aquela pessoa da família que você não aguenta mais. Eu falo que você vai ter vitória, nem quero saber da sua história, se é justa ou não, você toma posse e vai lá e arrebenta quem você tiver que arrebentar. A gente faz campanha, você traz bastante dinheiro para a igreja. Aliás, irmão, olha, a gente já estava com estou morrendo de calor aqui. Já tinha comprado ar-condicionado, esse chão todo cimentado, já tinha mudado e as cadeiras estavam tudo acolchoadas. Esse negócio de não pedir dízimo não dá certo. Ou a gente continua na lapada. Se por acaso, algum desses domingos que eu preguei, alguma dessas parábolas, eu distorci o que Cristo falou, eu dei uma virada no que Ele disse, eu não quero mais estar aqui. Mas se esse Evangelho é a verdade, o que está dentro de nós não pode mais estar aqui.
A cada dia nós precisamos de uma conversão. O que a gente vai fazer, Zé? Não sei, irmão. Eu não estou aqui para dar soluções, estou só aqui para fazer perguntas. O que eu sei é que de alguma forma, essa chave precisa virar na minha cabeça. E eu entender que existe um reino em mim e um mundo ao meu redor. E que a razão de eu estar aqui é porque eu preciso ser luz e sal. Eu não vou resolver o mundo. E não vou criar um projeto para solucionar o bairro do Ipiranga. Não vou fazer isso, não vou conseguir. Mas a gente não faz só porque precisa. A gente faz porque nós somos novas criaturas. Eu sinto que nesse chão da vida, a igreja está enxugando o gelo. Mas no bom sentido. Tem salvação e transformação. Mas o mundo já está escrito para onde ele vai. A gente não vai evitar isso. Mas enquanto a gente anuncia com o amor de Cristo, as ovelhas de qualquer aprisco que são do pastor, vão ouvir a voz dele e vão segui-lo. Quem vai ser ceifado, recolhido, queimado ou não, isso é papel do ceifeiro. Mas uma coisa eu sei, se eu não tiver amor, eu sou um sino que ressoa com a minha música gospel, eu sou um símbolo que tine, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, posso entregar a minha riqueza aos pobres da maneira mais falsa, posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se na verdade a compaixão não existir dentro de mim, isso não é nada, porque amor é morte. Amor é morte. Se a gente vai resolver o mundo, eu acho que não. Só sei que Ele nos colocou aqui para repartir e disse que muito pode a oração do justo. O que eu tenho tentado fazer cada vez que eu vejo uma injustiça é tentar fazer o que eu posso. Junto com isso, anunciar o reino de Deus e a nova vida. E depois orar e falar: Senhor, tem misericórdia dessa terra e dessa gente. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro. Eu sei que é duro ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Ei, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Seria cômico se não fosse trágico. Mas essa é uma grande profecia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente possa sair daqui um pouco melhor para cumprir a missão que Ele nos designou.